Aquela mensagem não era para mim. Meu dedo pairava sobre a tela, tremendo levemente enquanto eu lia de novo. 3 anos de casamento. E bastaram 12 palavras para rachar o que eu achava que era um alicerce firme. Mal posso esperar para te sentir de novo hoje à noite. Ela tá no clube do livro. Tô com saudades. Lembro de estar sentada ali mesmo, na ilha da cozinha que escolhemos juntos. Lembro da nossa briguinha boba sobre granito versus mármore. E de como, de repente, meu mundo virou de lado. O granito estava gelado sob minhas mãos quando coloquei o celular de volta na bancada. A tela escureceu, como se isso pudesse apagar aquelas palavras. Aquela quinta-feira nem era o dia do meu clube do livro. Cheguei mais cedo do trabalho, com comida tailandesa. O prato favorito dele, pad thai com amendoim extra. Ele tinha comentado que estava estressado com o prazo. A casa estava silenciosa. A porta do nosso quarto, entreaberta. Ouvi o chuveiro ligado. E pensei em surpreendê-lo. Foi quando vi o celular dele no criado mudo, acendendo com uma notificação. Nunca fui do tipo que fuça. Nunca precisei. Meus pais tiveram um casamento baseado em desconfiança constante, que se consumiu até não sobrar nada. E eu prometi que nunca viveria assim. Mas algo naquela prévia me puxou como um imã. No topo da tela, o nome. Melissa da Contabilidade. Melissa, do trabalho. A mesma que ele já tinha mencionado várias vezes no jantar. Sempre de forma casual. Sempre profissional. A mesma Melissa que mandou para ele um cartão de Natal com uma mensagem escrita à mão. Uma mensagem que achei íntima demais. A mesma Melissa que apareceu no histórico de busca dele, quando usei o notebook para checar meu e-mail mês passado. As buscas eram sobre os perfis dela nas redes sociais. Fiquei ali, no quarto, segurando o celular dele, ouvindo o chuveiro, com a garganta travada. O tempo parecia esticar. Deveria confrontar ele na hora, esperar ele sair do banho, fingir que não vi nada. Naquele momento, fiz uma escolha que mudaria tudo. Coloquei o celular exatamente como estava. Peguei minhas chaves. E deixei a comida no balcão com um bilhete. Chamaram de volta no trabalho. Come sem mim. Te amo. Mas eu não voltei pro trabalho. Dirigi até o parque que ficava a 3 quadras de casa. Estacionei debaixo de uma árvore enorme. E ali, deixei-me sentir. A traição me cortou o fundo. Não só o fato dele ter um caso, mas a forma banal com que ele levava essa vida dupla. Quantas vezes ele me tocou com mãos que tinham acabado de mandar mensagens para ela. Quantas vezes eu mencionei meu clube do livro, dando a ele, sem querer, o álibi perfeito. Fiquei ali até o pôr do sol, vendo famílias guardarem piqueniques, adolescentes jogando frisbee, casais caminhando de mãos dadas. Momentos normais, enquanto minha vida desmoronava. Meu celular vibrou com uma mensagem dele. Valeu pelo jantar. Tô trabalhando até tarde hoje no projeto Henderson. Não me espera acordada. O projeto Henderson tinha acabado 2 semanas atrás. Eu sabia, porque ele comemorou com o time num bar no centro. Naquela noite, ele exagerou no uísque. Ou pelo menos foi o que disse. Fui buscá-lo porque ele não conseguia dirigir. Depois da meia-noite, ele dormia. Ou fingia. Fiquei parada na porta do quarto, observando subir e descer do peito dele. O rosto, tranquilo. Ali deitado. Ele parecia exatamente o homem com quem me casei. Gentil. Confiável. Meu. Mas ele não era mais meu. Talvez, nunca tivesse sido. Eu não chorei naquela noite. Fiquei na sala até o amanhecer, percorrendo as fotos no celular. Nosso casamento. Viagens. Selfies bobas em restaurantes. Procurando sinais. Pistas que talvez eu tenha ignorado. Quando foi que o homem dessas fotos decidiu que eu não era mais suficiente? Na manhã seguinte, atuei perfeitamente no papel de esposa desavisada. Preparei o café. Dei um beijo de tchau. Perguntei sobre o dia dele. Cada gesto comum. Era como andar sobre vidro quebrado. Mas meu rosto não entregava nada. Na saída, ele mencionou o churrasco de aniversário da mãe dele no fim de semana. A mãe pediu, especificamente, se você podia fazer seu famoso guacamole. Todo mundo ama. A mãe dele, Dorothy, a sogra que me recebeu bem no começo, mas nunca deixou esquecer que eu não era exatamente o que ela queria pro filhinho. A mesma que ainda mantinha fotos da ex dele no aparador, junto com o nosso retrato de casamento. A mesma que uma vez me apresentou numa reunião de família como a atual esposa dele. Foi aí que a ideia surgiu. Um sussurro. Uma daquelas ideias perigosas que deveriam assustar a gente, mas que,
Na verdade. Som como o primeiro suspiro depois de quase se afogar. Claro. Respondi com um sorriso que não chegou aos olhos. Não perderia por nada. Assim que o carro dele dobrou a esquina. Fiz outra escolha. Eu não ia confrontá-lo ainda. Não ia gritar. Não ia jogar roupas no jardim. Nem riscar o carro, como em filmes ruins. Essa traição merecia algo à altura. Algo frio. Calculado. Como o jeito que ele me enganou. Peguei meu celular. Abri o notebook. Primeiro passo, informação. E eu sabia exatamente por onde começar. Encontrar a Melissa foi fácil. 4 anos de casamento me tornaram acomodada. Mas não burra. Eu sabia a senha do e-mail dele. Sabia o login da nuvem. E até tinha acesso à localização dele, só para saber quando ele estava voltando do trabalho. Essas migalhas digitais formaram um quebra-cabeça. E a cada peça encaixada, meu estômago se revirava. O caso deles não tinha começado agora. Pelas trocas de e-mails que encontrei escondidas numa pasta chamada Relatórios de Orçamento 2023. Eles já estavam se vendo há pelo menos 8 meses. 8 meses de mentiras. 8 meses lavando lençóis que talvez nem fossem só nossos. 8 meses dele chegando tarde, com desculpas sobre reuniões com clientes e prazos apertados. Encontrei uma confirmação de reserva para um fim de semana em uma vinícola a 3 horas daqui. No mesmo fim de semana em que ele disse estar num congresso de marketing em Curitiba. Achei também cobranças no cartão por joias que nunca recebi. E jantares em restaurantes que eu tinha mencionado querer conhecer. Restaurantes que, segundo ele, eram caros demais ou superestimados. Mas o pior não era nem o caso em si. Era perceber que eu estava vivendo numa ficção cuidadosamente construída. Todas as vezes que eu demonstrei alguma suspeita, por menor que fosse, ele me fazia parecer louca, paranoica, ingrata. Você sabe que eu nunca faria isso com você. Dizia, com aquele olhar ferido. Você não confia em mim, é isso. Clássico gaslighting. E eu? Pedia desculpas por duvidar. Me esforçava mais ainda para ser a esposa perfeita. Mais compreensiva com as noites de trabalho. Mais grata pelo esforço dele. Menos carente. 4 dias depois de ver aquela mensagem, finalmente encontrei o Instagram dela. Melissa Harper. 32 anos. Loira. Bonita daquele jeito natural que faz outras mulheres se sentirem pequenas. O feed dela era bem montado. Fotos na academia, jantares sofisticados, exposições de arte, praias exóticas. Nenhum sinal do meu marido, claro. Eles eram discretos demais para isso. Mas teve uma foto que me paralisou. Um close de uma mão segurando um coquetel. No pulso, uma pulseira de ouro delicada. A legenda dizia: surpresa linda de alguém especial. Ele sempre sabe exatamente o que eu preciso. Eu reconheci aquela pulseira. Era idêntica a uma que admirei na vitrine de uma joalheria. Durante nossa viagem de aniversário no ano passado. Lembro que comentei: nossa, que linda. E ele respondeu com um olhar distraído: bonita, mas cara demais. 2 semanas depois, apareceu uma compra naquela mesma joalheria na fatura do cartão. Quando perguntei, ele disse que era um presente de aniversário para a mãe dele. A mãe dele faz aniversário em julho. Faltavam 6 meses. Naquela noite, enquanto ele dormia ao meu lado, eu fiquei acordada, ligando os pontos da traição. As viagens de trabalho que demoravam mais. A matrícula repentina na academia. O novo perfume. Tô só testando algo diferente. A senha do notebook que, de repente, não funcionava comigo. E ele, apressado, sempre digitava por conta própria. O celular, que agora ia com ele até pro banheiro. Tudo isso, eu tinha notado. Mas escolhi não ver. Escolhi acreditar que o homem que eu amava não faria isso comigo. Confiei nele de olhos fechados. E ainda o defendi. Quando amigas sugeriram, com cuidado, que ele andava ausente demais. Ele tá focado na carreira. A gente tá construindo nosso futuro. Eu dizia: mas que futuro? Aquele em que ele me deixaria para ficar com a Melissa? Ou aquele em que eu continuaria vivendo na ignorância? Enquanto ele mantinha uma vida dupla, a dor era física. Um peso constante sob minhas costelas, que me fazia perder o ar. Perdi 5 quilos naquela semana. Não porque quis, mas porque comida tinha gosto de cinza. Dormir virou luxo. As noites eram passadas vasculhando provas digitais da traição. No trabalho, eu funcionava no piloto automático. Sorria. Acenava.
Dizia ótimo quando perguntavam se eu estava bem. Uma noite, enquanto preparava o jantar. Ironicamente, a lasanha favorita dele. Meu celular tocou. Era minha irmã. Sempre fomos próximas. Falávamos várias vezes por semana. Mas desde que descobri tudo, vinha evitando as ligações. Ela me conhece demais. Ouviria a rachadura na minha voz na hora. Sumida, ela disse, quando atendi. Você ainda tá viva aí? Só na correria. Respondi, tentando soar normal. Muito trabalho. Pausa. Tá tudo bem? Sua voz tá estranha. Naquele momento, eu quase contei tudo. A mensagem. A Melissa. As mentiras. As palavras subiram na garganta como bile. Algo me segurou. Dizer em voz alta tornaria tudo real. E mais do que isso, ela exigiria ação. Ia querer que eu enfrentasse ele. Que perguntasse. Que pedisse divórcio. O caminho certo. Tô bem. Menti. Peguei um resfriado. Só isso. Depois de desligar, mexi no molho com a colher de pau. O vermelho girava no inox da panela, hipnotizante. Foi aí que chegou outra mensagem dele. Preso no trabalho de novo. Não me espera acordada. Coloquei o celular de tela virada sobre a pia. E continuei mexendo. Minha mente, de repente, estava estranhamente calma. Eu tinha dado tudo para esse homem. Minha confiança. Meu amor. Meu apoio incondicional. Estive com ele quando o pai morreu. Fui eu que organizei o funeral enquanto ele mal conseguia falar. Trabalhei dobrado para sustentar a casa quando ele quis tirar 3 meses de sabático para buscar sentido na vida. Adiei ter filhos. Porque ele não estava pronto. Construí minha vida ao redor dele. E em troca, ele me traiu da forma mais íntima possível. Não só com outra mulher, mas com toda a estrutura de mentiras que ele ergueu em cima de mim. Cada eu te amo. Cada promessa pro futuro. Tudo, contaminado. Eu entreguei tudo. E ele me descartou como nada. E o pior? Não era só sobre ele. Era sobre a família dele também. A mãe, sempre gentil, mas cheia de críticas construtivas sobre minha comida. A irmã, que 4 anos depois, ainda me chamava de a nova namorada dele. O pai, antes de morrer, que uma vez, bêbado, soltou que meu filho casou para baixo, profissionalmente falando. Naquela noite, joguei a lasanha inteira no lixo. E tomei uma decisão. Eu não ia apenas confrontá-lo. Nem só ir embora. Essa traição merecia mais. Algo completo. Calculado. Algo que impedisse ele de reescrever a nossa história. Algo que deixasse uma marca. Inesquecível. O churrasco na casa da minha sogra aconteceria dali exatos 10 dias. A comemoração de 65 anos da Dorothy. Um evento importante que ela vinha organizando há meses. Toda a família estendida estaria presente. Amigos próximos. Vizinhos. Meu marido tinha até dito que seria o evento social do ano na família. Ele revirava os olhos ao dizer isso. Mas, no fundo, adorava o capricho da mãe em organizar festas. Eu precisava agir rápido. E com cuidado. Sem escândalos. Sem decisões por impulso. Isso exigia precisão. Primeiro, eu precisava de provas concretas. Mensagens e e-mails não bastavam mais. Então fiz algo que nunca imaginei que teria coragem. Contratei uma investigadora particular. Nada de detetive de filme noir. Era uma mulher de meia-idade, com 20 anos de experiência e ótimas avaliações online. Nos encontramos num café, a 30 minutos da minha casa. Não queria flagras dramáticos ou fotos vergonhosas. Expliquei que precisava de verificação, documentação, informação. Ela entendeu sem eu precisar entrar em detalhes. Linha do tempo. Locais. Frequência. Confirmação de identidade. Consigo te mandar um relatório preliminar em 48 horas. Ela disse. E cumpriu com perfeição. 2 dias depois, recebi fotos do meu marido com a Melissa entrando no hotel boutique no centro. Com horário registrado exatamente durante as reuniões com clientes. Gravações de conversas deles em locais públicos. Nada explícito, mas íntimo bastante para tirar qualquer dúvida sobre o tipo de relação. O mais valioso, informações pessoais da Melissa. Endereço, telefone, local de trabalho. Mas a descoberta mais chocante não era sobre a traição. Era sobre o dinheiro. Talvez seja bom você dar uma olhada nas contas conjuntas. Comentou a investigadora, quase casualmente. Algo parecia estranho enquanto eu rastreava os passos dele, segundo ela. Naquela noite, enquanto ele dormia,
Mergulhei no nosso histórico financeiro. O que descobri fez a traição parecer secundária. Ele estava desviando dinheiro da nossa poupança conjunta, aquela que criamos para comprar nossa casa dos sonhos. No começo, valores pequenos. Depois, transferências cada vez maiores. Mais de R$ 150 mil tinham desaparecido. Também descobri que ele fez um empréstimo pessoal 3 meses atrás. Sem me contar. Mesmo sabendo que decisões financeiras assim tinham que ser feitas em conjunto. Estava no nosso acordo pré-nupcial. Sim, tínhamos um pré-nupcial. Exigência da mãe dele. Por causa do patrimônio da família. A ironia não me escapou. Com as mãos tremendo, salvei cópias dos extratos. Enviei tudo para um e-mail seguro. E subi os arquivos para uma nuvem particular. Depois, liguei para minha colega de faculdade. Hoje uma advogada de divórcio de sucesso em outro estado. Não confronta ainda. Ela aconselhou, depois que contei sobre a situação financeira. Documenta tudo. Crie um e-mail que ele não tenha acesso. E talvez mova um pouco de dinheiro. Só para garantir sua segurança quando tudo explodir. No dia seguinte, abri uma conta só minha. E transferi uma quantia razoável da nossa conta conjunta. Não o suficiente para levantar suspeitas. Mas o bastante para me proteger. Também marquei uma consulta com uma advogada local especializada em divórcio. Mas a ligação mais importante foi para minha sogra, Dorothy. Tô tão animada pro seu churrasco de aniversário. Falei, com entusiasmo. Queria saber se posso levar uma pessoa especial. Uma colega do meu marido, que tá passando por um momento difícil. Achei que estar rodeada de família poderia animá-la. Dorothy soou surpresa, mas tocada pela gentileza. Claro, querida. Quanto mais, melhor. Como ela se chama? Melissa, respondi, com a voz firme, apesar do coração acelerado. Melissa Harper. Trabalha com meu marido na contabilidade. Ai, que gesto lindo o seu. Derreteu-se Dorothy. Sempre digo que a gente conhece o caráter de alguém pela forma como trata os outros em momentos difíceis. Se ela soubesse. A peça final do meu plano se encaixou quando mencionei sem querer ao meu marido que tinha convidado a Melissa pro churrasco. Estávamos tomando café da manhã. Ele no celular, provavelmente escrevendo para ela. Enquanto eu passava manteiga no pão, com movimentos friamente calculados. Ah, e só para avisar. Falei casualmente. Convidei sua colega Melissa pro churrasco da sua mãe. A caneca de café dele parou no ar. Você fez o quê? A Melissa, da contabilidade. Repeti, observando o rosto dele perder a cor. Nos encontramos naquele café perto do seu escritório ontem. Ela comentou que era nova na cidade, sem muitos amigos. Pensei que o evento da sua mãe seria perfeito. Dorothy é tão acolhedora. Eu não sei se é uma boa ideia. Ele gaguejou. Minha mãe é bem específica com a lista de convidados. Já falei com ela. Respondi, dando uma mordida na torrada. Ficou animadíssima em conhecer gente nova do seu trabalho. Disse que já estava na hora de conhecer com quem você convive tanto. O pânico nos olhos dele. Foi quase suficiente. Quase. Você devia ter falado comigo antes. Disse, com a voz tensa. Inclinei a cabeça, inocente. Por quê? Algum problema com a Melissa? Ele recuperou rápido. Anos de mentira o tinham treinado bem. Não, claro que não. Só que, questões de escritório podem ser complicadas. Bom, já está tudo certo. Concluí. Inclusive ofereci carona. Ela ficou tão agradecida pelo convite. O resto da semana foi uma aula de dissimulação, que eu aprendi com o melhor mentiroso que conheço. Mantive a fachada perfeita. Fiz jantar. Conversei sobre os planos pro fim de semana. Até iniciei sexo uma noite. Ele recusou, dizendo estar cansado. Enquanto isso, eu cavava cada passo do meu plano. Encontrei o e-mail profissional da Melissa pelo diretório interno da empresa do meu marido. Mandei uma mensagem calorosa. Conversei com meu marido sobre te convidar para o nosso evento de família no sábado. Ele achou que você iria adorar conhecer todos. Ele sempre fala tão bem de você, do seu profissionalismo, da sua dedicação ao time. Ela respondeu em poucas horas. Claramente encantada com a legitimação do seu papel na vida dele, por mais fabricado que fosse. Que gesto lindo de vocês. Eu adoraria ir. Tem certeza que a mãe dele não vai se incomodar com uma convidada a mais? A Dorothy tá empolgadíssima para te conhecer. Eu garanti.
Ela adora incluir os colegas do meu marido nos encontros de família. Depois disso, liguei de novo para minha sogra, selando o plano com perfeição. A Melissa tá super animada para conhecer todo mundo. Eu disse. Já ouviu tanto sobre a família, vindo do meu marido. Dorothy, sempre ansiosa por ampliar o círculo social, ficou encantada. Vou fazer questão de apresentá-la para todos. Disse ela. Ela tem alguma restrição alimentar pro churrasco? Não que eu saiba. Respondi, doce. Mas vou confirmar com o meu marido. Eles trabalham bem próximos. Todas as noites daquela semana, enquanto meu marido dormia ao meu lado. Esse estranho a quem eu jurei amor eterno. Eu refinava minha estratégia. Isso não era sobre escândalo. Não era sobre humilhar em público. Era sobre justiça. Fria. Calculada. Completa. Aquele tipo de justiça que não dá espaço para desculpas. Que não pode ser diminuída. Que marca para sempre. Na véspera do churrasco, preparei uma pequena mala e escondi no porta-malas do carro, enquanto ele tomava banho. Me preparei para todas as possibilidades. Para todas as reações. Tinha comigo provas, informações e o fator surpresa. Animada pro churrasco de amanhã. Ele perguntou ao deitar. A voz, cuidadosamente neutra. Mais do que você imagina. Respondi, sinceramente. Vai ser um dia inesquecível. Ele nem fazia ideia de quanto. O quintal da Dorothy tinha se transformado completamente para festa. Tendas brancas. Luzinhas penduradas entre as árvores. Flores por toda parte. Bem a cara dela. Sempre aproveitando para mostrar bom gosto com um toque de exagero. Às 15 horas, o espaço já estava cheio. Família, vizinhos, amigos do clube. Meu marido estava inquieto o dia todo. Mexendo no celular sem parar. Se afastando com desculpas de ligações do trabalho. Vi ele mandando mensagens frenéticas. Provavelmente para Melissa. Tentando convencê-la a não vir. Mas eu já tinha previsto isso. E tomei providências que ele nem imaginava. Combinei de buscar a Melissa pessoalmente. Acho que a gente podia dar carona para ela. Falei casualmente pela manhã, passando o rímel na frente do espelho. Acho que não seria. Ele começou. Já tá resolvido. Interrompi. Ela tá esperando a gente às 14h30. O olhar de pânico puro no rosto dele. Quase me fez rir. Quase. Chegando ao prédio dela. Um edifício chique no centro, com porteiro. Ele ficou no carro, dizendo que estava com enxaqueca repentina. Perfeito. Respondi, doce. Vou lá buscar ela rapidinho. Tem aspirina na minha bolsa, se quiser. Melissa atendeu a porta impecável. Vestido leve, maquiagem perfeita, sorriso nervoso. Estava claramente vestida para impressionar a família dele. Sem saber que estava entrando numa armadilha cuidadosamente preparada. Que bom te ver pessoalmente. Falei, estendendo a mão. Meu marido fala tanto de você. O sorriso dela vacilou um pouco. Fala. Claro. Respondi calorosa. Vamos? Ele tá esperando no carro. No elevador, ela falava sem parar. Animada. Empolgada para conhecer todos. Especialmente a mãe dele. Ela parece maravilhosa, pelo que ele me contou. Eu sorria, incentivando. Assistindo ela cavar a própria cova. O momento em que ela entrou no carro foi inesquecível. O "oi, você", dela, seguido pelo silêncio absoluto, ao ver a cara pálida dele. Nossos olhos se encontraram pelo retrovisor. Ele estava suplicando. Apavorado. Enxaqueca. Expliquei para ela. Ele costuma ter quando tá estressado. Mas não perderia o aniversário da mãe por nada, né, amor? A viagem de 20 minutos até a casa da Dorothy. Foi um inferno para eles. E um banquete para mim. Mantive um fluxo constante de conversa. Bastidores do trabalho. Quem ela iria conhecer? Piadas internas do nosso casamento. Cada frase. Uma bomba colocada com precisão cirúrgica. Você sabia que estamos planejando uma viagem de renovação de votos? Perguntei. Pra Bali. Ideia dele. Super romântico. A Melissa congelou. Ficou muda. Os dedos dele, apertados nos joelhos. Brancos de tensão. Ele não disse uma palavra. Ao chegarmos, desci com Melissa pelo braço, como duas amigas próximas. Vem, vou te apresentar para todo mundo. Ele veio atrás, como um homem a caminho do cadafalso. Dorothy veio até nós com uma taça de martini na mão. Você deve ser a Melissa. Exclamou. Tão bom que pôde vir. Amiga do meu filho é da família. Mãe,
Ele tentou intervir, desesperado. Posso falar com você um instante? Nada disso, disse Dorothy, abanando a mão. Quero conhecer melhor a Melissa. Vem, querida, vou te apresentar a todos. Dorothy saiu desfilando com Melissa pela festa. Meu marido, cada vez mais nervoso, virou 2 copos de uísque em sequência. Tentou falar com a Melissa algumas vezes, mas eu estava sempre por perto. Grudada. Educada. Impossível de escapar. O ápice. Chegou no jantar. Dorothy havia feito questão de marcar os lugares com cartões de nome. Eu havia ligado mais cedo e pedido que Melissa fosse colocada bem em frente a nós. E com Dorothy ao lado direito dela. Perfeito. Quando o prato principal chegou, Dorothy ergueu sua taça. Antes de começarmos, quero agradecer a todos por estarem aqui. Família é tudo para mim. Sou abençoada por ter todos vocês na minha vida. Ela se virou para o meu marido. Especialmente meu filho maravilhoso, que sempre me enche de orgulho. E sua linda esposa, olhou para mim, que é uma parceira perfeita para ele. Meu momento tinha chegado. Levantei lentamente. Taça de vinho em mãos. Também gostaria de dizer algumas palavras, se puder. Todos os olhares se voltaram para mim, incluindo os dele. Olhos arregalados de pavor. Família, de fato, é tudo. Comecei. E a base da família é a verdade. Sem honestidade, o que nos resta? O silêncio caiu sobre a mesa. Ele tentou pegar meu braço por baixo da toalha. Eu recuei sutilmente. Recentemente, descobri algumas verdades sobre a minha própria família. E acho que todos aqui merecem saber. Minha voz permanecia calma. Quase conversacional. Por exemplo, continuei. Vocês sabiam que meu marido e a Melissa não são apenas colegas de trabalho. A Melissa congelou. O garfo parado no meio do caminho até a boca. Eles estão dormindo juntos há 8 meses. Continuei, com a voz firme e calma. Na verdade, no último final de semana, eles estavam no Lakeside Inn, enquanto eu achava que ele estava num congresso de marketing em Curitiba. O gás coletivo à mesa foi alto. A mão da Dorothy voou até seu colar de pérolas. Mas esperem, disse, pegando uma pasta na bolsa. Tem mais. Coloquei a pasta na mesa e deslizei até a Dorothy. Enquanto descobria a traição do meu marido, também encontrei algumas irregularidades financeiras interessantes. Parece que seu filho vem desviando dinheiro da empresa há mais de 1 ano. Esses documentos mostram transferências de contas corporativas para uma conta pessoal offshore. Os pontos principais estão destacados. Meu marido tentou se lançar sobre a pasta. Mas seu irmão, sempre mais rápido, agarrou primeiro, abriu, e foi lendo, com os olhos arregalados. Isso não é verdade. Ele balbuciou. Isso não é o que parece. Eu tenho cópias de tudo, disse. Inclusive dos dados da conta offshore. Melissa, você sabia disso? Porque a empresa vai achar bem curioso que uma funcionária do financeiro estivesse tão próxima de quem estava manipulando os números. A Melissa estava pálida. Fantasmagórica. Eu nunca. Claro que o caso poderia ser considerado algo pessoal. Continuei. Se não fosse pelo fato de que recursos da empresa foram usados para bancar tudo isso. Carros da firma, contas de despesa, orçamentos de viagens. Tudo desviado para financiar encontros românticos. Virei-me diretamente para Dorothy. Aliás, achei importante te contar que os brincos de diamante que ele te deu no Natal, esses aí mesmo que você está usando, foram comprados com dinheiro desviado da empresa. Talvez seja bom guardar a notinha, pro dia que forem recolher como prova. As mãos da Dorothy foram direto às orelhas. O horror no rosto dela era impossível de esconder. Meu marido se levantou bruscamente. Derrubou a cadeira. Chega. Para com isso. Sibilou. Você tá maluca. Sorri, serena. Na verdade, eu estou lúcida. E armada com provas. Muitas. Inclusive, já enviei tudo pro comitê de ética da empresa. Pro conselho diretivo. E pra comissão de valores mobiliários. Eles devem entrar em contato com vocês na segunda-feira. O quintal inteiro estava em silêncio absoluto. A única coisa audível era o chiado distante da carne esquecida na churrasqueira. Todos os olhares estavam voltados para nossa pequena tragédia ao vivo. Bocas abertas. Copos esquecidos na mão. Também já me reuni com uma advogada, acrescentei, voltando o olhar para a mesa. Descobrimos que traição combinada com crimes financeiros
Anula algumas cláusulas do nosso acordo pré-nupcial. Um campo legal fascinante. Tirei outro envelope da bolsa. Estendi para Dorothy. Aqui tem documentos mostrando como seu filho vinha esvaziando a nossa poupança conjunta. A mesma que a gente criou para o futuro dos filhos que ainda nem tivemos. Dorothy, você sempre falava dos netinhos que queria. Só achei justo avisar que eles estavam sendo roubados antes mesmo de nascer. Dorothy abriu o envelope com mãos trêmulas. À medida que lia, a expressão no rosto dela mudou. Choque. E depois, uma decepção profunda. De uma mãe para o filho. Isso, é verdade? Ela perguntou, quase sem voz. O silêncio dele foi a única resposta necessária. Peguei minha taça. Dei um gole. Agradeço a todos por presenciarem este momento. Assim eu não preciso explicar várias vezes depois. Virei-me para Melissa, que parecia prestes a vomitar sobre a toalha de linho caríssima da Dorothy. Ele te disse que eu não sabia, né? Que estávamos separados, ou nos divorciando. É sempre assim. Pergunta para a ex dele. A Nicole. Lembra dela, Dorothy? Aquela cuja foto você ainda mantém no aparador. Ele me disse que já tinha terminado com ela. 3 meses antes de realmente terminar. A mão de Dorothy foi à boca. E Melissa, continuei, com um tom quase simpático. A pulseira de ouro que você postou no Instagram no dia 14 de fevereiro. Eu admirei a mesma numa vitrine no ano passado. Ele disse que era cara demais. E depois comprou para você. Clássico, né? Coloquei o guardanapo dobrado na mesa. E me levantei. Dorothy, obrigada por me incluir na sua família durante esses 4 anos. Apesar de tudo, apreciei seu esforço para me receber. O churrasco está lindo. Mas, não vou ficar pro bolo. Caminhei ao redor da mesa. Parei atrás da cadeira do meu marido. Ele não conseguia me encarar. Já tirei tudo que era essencial, sussurrei. Minha irmã vai buscar o resto na semana que vem. Nosso pré-nupcial inclui traição como motivo de perda de proteção patrimonial. Minha advogada vai entrar em contato. E então, fui embora. Atravessei o quintal em silêncio, com todos olhando, e segui em direção à frente da casa, onde meu carro por aplicativo já me aguardava, exatamente no horário combinado. Atrás de mim, ouvi a voz da Dorothy, aguda de raiva. Como você teve coragem de fazer isso no meu aniversário? Mas ela não estava falando comigo. Isso foi há 11 meses. Às vezes ainda acordo procurando por ele na cama. Antes de lembrar de tudo. Velhos hábitos morrem devagar. Mesmo quando deveriam morrer rápido. O divórcio foi finalizado mais rápido do que esperávamos. Aparentemente, homens enfrentando acusações criminais por fraude ficam bem mais cooperativos. A empresa entrou com processo. Ele fez acordo, entregando nomes de superiores envolvidos num esquema maior. Melissa colaborou também. Disse que não sabia de nada sobre os crimes financeiros. Talvez seja verdade. Talvez não. De qualquer forma, foi demitida. E, pelo que soube, voltou para a cidade natal, no interior do Paraná. Dorothy me escreveu 3 meses depois. Uma carta de 10 páginas. Papel elegante. Caligrafia impecável. Um pouco de pedido de desculpa. Um pouco de explicação. Já tomamos café 2 vezes desde então. Conversas duras. Cheias de frases cuidadosas e arrependimentos não ditos. Ela vive perguntando se ainda existe alguma chance de mantermos um vínculo. Não decidi ainda. A irmã dele, para minha surpresa, me procurou logo após o churrasco. Eu sempre desconfiei, confessou, entre goles de vinho. Ele era o favorito do pai. Nunca podia errar. Achava que o mundo devia algo para ele. Hoje, somos quase amigas. E não é estranho, como a cura nem sempre vem em grandes gestos, mas nos pequenos. Às vezes, ela chega em silêncio. De onde você menos espera. Como uma risada compartilhada num café. Ou um silêncio, que não machuca. A maior parte do dinheiro foi recuperada, graças a Deus. O suficiente para dar entrada numa casa simples. Em outro bairro. Nada extravagante. Mas limpa. E minha. Sem memórias enraizadas nas paredes. Sem ecos de discussões nos corredores. Cada cômodo. Eu mesma pintei. Em cores ousadas. Cores que ele odiaria. As pessoas às vezes me perguntam se eu me arrependo de como tudo aconteceu. Da exposição pública. Da verdade revelada no tempo certo. Elas perguntam se eu não poderia ter sido mais discreta. Mais sutil. Mas o que elas estão realmente perguntando é:
Será que foi demais? Mas elas não entendem a diferença entre crueldade e clareza, entre vingança e revelação. Ele usava o segredo como escudo. Construiu sua traição no escuro, protegido pela privacidade. Eu escolhi falar à luz do dia. Algumas noites, eu me sento sozinha na varanda da minha nova casa, com uma xícara de chá quente nas mãos. E relembro aquele churrasco na minha mente. Não para saborear a queda dele, mas para lembrar exatamente do momento em que eu recuperei algo precioso. Minha dignidade. Aquele momento não foi apenas sobre expor o que ele fez. Foi sobre recusar o silêncio. Recusar carregar a vergonha dele. Recusar ser apagada. Semana passada, a mãe dele me ligou. A sentença dele está próxima. Ela me pediu, com cuidado, com hesitação, se eu escreveria uma carta de caráter para o juiz. Eu recusei. Não por rancor, mas porque certas dívidas não se pagam com compaixão emprestada. Ontem mesmo, recebi uma proposta de emprego em Denver. Uma promoção. Nova cidade, novo cargo, um novo começo. Aceitei sem hesitar. Sempre fui atraída pelas montanhas. Ele preferia praias. E sabe, são as decisões pequenas que parecem as maiores agora. As escolhas minúsculas, mas totalmente minhas. E isso, de alguma forma, ainda parece revolucionário. Eu ainda o amo. É isso que as pessoas querem saber em jantares. Como se esperassem um grande plot twist. A resposta é complicada. Eu amo o homem que pensei que ele fosse. Lamento a vida que imaginei, e que nunca existiu. Mas me arrependo de ter acendido o fósforo que queimou a mentira até o fim, nem por um segundo. Às vezes, o ato mais amoroso que podemos fazer, por nós mesmas e pelos outros, é dizer a verdade. A verdade expõe. A verdade cura. O segredo corrói. A verdade abre caminho. E quanto ao perdão, esse é um caminho que ainda estou trilhando. Não por ele, por mim. Perdoar não é fingir que nunca aconteceu. É recusar que isso defina o que vem depois. Aquele dia no churrasco não foi sobre vingança. Foi sobre sobrevivência. Sobre levantar e dizer: eu não vou desaparecer. Eu não vou carregar uma vergonha que não é minha. Sim, ele enfrentou consequências. Legais, sociais, financeiras. Mas minha vingança não estava em nada disso. Minha verdadeira vitória veio depois. Foi no momento em que eu dirigi para longe daquela casa. Com o vidro abaixado. O vento no rosto. Respirando inteira pela primeira vez em anos. Naquele instante, eu soube. Eu era minha outra vez. As pessoas perguntam se eu faria algo diferente. E eu sempre respondo a mesma coisa. Meu único arrependimento é não ter pedido guacamole extra. Era, afinal, minha especialidade. E eu nunca cheguei a provar. Uma última vez, sentada na mesa da Dorothy. Esse pensamento me faz rir, às vezes. E é isso que a recuperação parece ser. Aprender a rir de novo. Mesmo que o motivo seja algo tão bobo e absurdo quanto guacamole. Semana passada, guardei nosso álbum de casamento. Não com raiva, nem com lágrimas. Guardei como quem guarda um livro antigo. Algo que já foi importante. Que me ensinou algo. Mas que não preciso mais consultar. Dizem que vingança é um prato que se come frio. A minha não foi fria. Foi clara. Foi precisa. Foi sem desculpas. Foi a verdade, servida da única maneira que deveria ser. Completa e inabalável. Minha terapeuta diz que estou progredindo de forma impressionante. Acho que ela tem razão. Porque eu não deixei pedaços meus espalhados quando fui embora. Recolhi cada parte que importava. Minha dignidade. Minha força. E a capacidade de acreditar em mim de novo. E hoje de manhã, acordei e percebi. Faz 3 dias que eu não penso nele. A cura nem sempre é barulhenta. Às vezes, ela chega como uma realização silenciosa. E quando chega, parece sagrada. As montanhas fora da minha nova casa ficam violetas ao entardecer. Ninguém aqui sabe o que eu vivi, a menos que eu escolha contar. E essa anonimidade é um presente. Uma nova liberdade. A chance de me definir por quem eu sou agora. E não pelo que fizeram comigo. Talvez a cura mais profunda não seja sobre esquecer. Talvez seja sobre lembrar. Sem deixar que a lembrança envenene o presente. Eu ainda não cheguei lá completamente. Mas, pela primeira vez, eu consigo ver o caminho. E os churrascos famosos da Dorothy. Ouvi dizer que agora são bem mais íntimos. E essa é a coisa sobre justiça. Ela nem sempre chega com fanfarra. Às vezes, ela aparece em silêncio. Como a luz da manhã escapando pelas frestas. E quando chega,
Tudo muda.